Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que vocês estarão assistindo essa videoaula. Mas essa videoaula é da última parte de receptores farmacológicos, onde nós falaremos da parte de interação fármaco com receptor aqui. Então, na parte de receptores, principalmente nesse capítulo aqui, que encerra aqui a parte de interação fármaco-receptor, nós temos o quê? Nós temos que essa interação entre o fármaco e o receptor nada mais é do que um conjunto de processos que vão ocorrer, tá? E esses processos geram reações de maneira intermoleculares entre a ligação do fármaco com o receptor, fazendo com que haja uma ativação ou uma própria inativação que o fármaco que pode realizar sobre esses receptores, e esses receptores eles podem ser de duas naturezas que a gente já conhece, que são os receptores agonistas e antagonistas, sendo que cada um desses receptores eles apresentam um efeito e produzem efeitos distintos aqui. Por isso que a interação do agonista, olhando para a figura aqui, nós temos o que? Nós temos que ter a ligação do agonista do receptor, tá? Do receptor agonista com a sua molécula, tá havendo com que haja um efeito aqui. Como também nós temos o tipo de efeito entre o agonista e seu receptor antagonista, tá? Que pode haver uma inibição da ação do agonista aqui. Como também nós temos a ligação e os tipos de efeitos que podem ocorrer em determinados tipos de receptores antagonistas, que são os não competitivos, que se ligam pelo mesmo sítio alvo ou por sítios alostéricos, ou aqueles que são competitivos, que competem pelo mesmo sítio alvo que está presente no receptor. Com isso, essa interação do fármaco com o receptor ela vai depender de algumas características, como principalmente a quantidade de receptores, a distribuição desses receptores a nível dos nossos sistemas biológicos e os alvos terapêuticos para qual esses receptores foram desenhados e desenvolvidos que vão exercer uma ação. Por isso que a definição de receptor biológico é qualquer molécula, tá, que de natureza geralmente proteica, que é capaz de fazer com que haja essa interação do fármaco com o receptor, havendo uma produção de efeito. E, mais importante, quanto maior for a interação do meu fármaco com o meu receptor, tá, eu consigo produzir aqui de uma forma mais intensa uma resposta farmacológica, que é traduzida, através de uma transdução de sinal. E esta transdução de sinal daqui faz com que o fármaco emita sinal, faz com que o fármaco produza um sinal que se ligue a este receptor e propague seus efeitos ao longo de todas as células, no interior de todas as células que estão no nosso organismo. Só que existe uma diversidade de fármacos nas quais há uma diversidade de interações de fármacos com receptores que são catalogados e são divididos em 6 grandes grupos, como a interação fármaco-receptor, que produz aqui um efeito, uma interação sobre os canais iônicos, sobre as proteínas, sobre receptores que estão acoplados à proteína G, sobre receptores de transmembrana, sobre receptores intracelulares, sobre receptores que estão presentes em enzimas extracelulares e receptores que estão na adesão da superfície celular. Por isso que nós temos os 4 principais que serão estudados, tá, dentro da farmacologia, que são quais? Por canais iônicos, pela proteína G, por meio enzimático, através de ligação enzimática e através de ligação nuclear aqui. O primeiro deles é através de canais iônicos, que é um tipo de interação que se faz através de uma transmissão rápida, e ela é muito observada pelo feito, tá, através dos neurotransmissores que fazem esse tipo de interação. Por quê? Porque eles utilizam essa interação através de canais iônicos seletivos, e esses canais iônicos eles são regulados por moléculas que são agonistas, que estão presentes sobre a membrana plasmática. Por isso que na membrana a gente observa que há essas proteínas que estão na membrana e que, uma vez ativados, fazem com que haja a regulação da entrada ou da saída de íons que estão presentes na célula, e que essa entrada e essa saída vai depender principalmente, vai dependendo da natureza do que o íon, natureza do que esse íon vai provocar sobre, tá, as células.
vai formar uma resposta diferenciada. Além disso, existem vários tipos de receptores que estão presentes e estão na superfície da membrana que realizam esse tipo de mecanismo, esse tipo de interação por canais iônicos, como por exemplo os receptores colinérgicos, os receptores nicotínicos, os receptores de GABA-A e os receptores de glutamato aqui. E esse tipo de canal iônico, a sua estrutura química, ela é composta por 4 unidades subproteicas, tá? Que são subunidades alfa, beta, gama e delta, que elas apresentam entre si uma homologia, uma sequência delineada já organizada. O principal deles, o principal exemplo para esse tipo de receptores é o que ocorre com os receptores nicotínicos, que nada mais é do que uma proteína de estrutura pentamérica, tá? Que apresenta 3 subunidades, tá? Apresenta 5 subunidades, sendo que 3 dessas subunidades é composta por uma subunidade gama e 2 subunidades alfa. E entre os sulcos, ou seja, entre uma extremidade e outra dessas unidades, nós principalmente das subunidades alfas, nós encontramos a ligação que vai ocorrer entre a molécula do receptor e na molécula da membrana da proteína com o seu receptor agonista. Por isso que nós temos aqui nesse modelo, nesse desenho, que nós temos o receptor nicotínico que está presente na membrana, que está acoplado principalmente à membrana plasmática, que quando se liga ao receptor, no caso, por exemplo, da acetilcolina com seu receptor, que é o seu sítio-alvo, ele faz o quê? Ele faz a regulação da abertura do canal iônico. E essa ligação, ela ocorre aonde? Nas subunidades alfa, tá? Onde faz com que haja regulação de entrada de sódio. Esse é o principal mecanismo que muitos anestésicos são utilizados para exercer seu efeito, seu mecanismo de ação farmacológico, principalmente anestésicos que são bloqueadores neuromusculares, porque eles conseguem despolarizar essa membrana ou também não despolarizá-la, fazendo com que haja seu efeito. O segundo mecanismo são os receptores que são chamados receptores acoplados à proteína G, ou também chamados de receptores metabotrópicos. Ela é uma superfamília, ela é composta de uma superfamília de receptores, onde eles apresentam vários alvos terapêuticos e farmacológicos. E a interação desses receptores com a proteína G, tá, faz com que haja uma regulação dessas proteínas através da ligação com a proteína G. Isto porque a proteína G, ela nada mais é do que uma transdutora de sinais. Ela precisa, tá, de proteínas efetoras, que na sua maioria são proteínas de características de composição de aminas ou moléculas sinalizadoras lipídicas, ou hormônios peptídicos, ou moléculas opioides, ou aminoácidos, até constituintes de GABA, para realizar seu efeito clínico. Tá? E essa interação com a proteína G, que está presente na membrana, faz com que a proteína G, que é constituída por 4 subunidades, alfa, beta, gama e GDP, que está principalmente na sua cauda, na forma de uma serpentina, consiga ativar outras proteínas e realizar seu efeito. Ou seja, eu tenho aqui a ligação do meu ligante com o meu receptor de proteína G, que ativa propriamente dita essa proteína G e que ativa outras proteínas que vão realizar o seu efeito farmacológico. Então, no desenho aqui, o que eu tenho? Eu tenho a ligação do meu agonista com o meu receptor de proteína G, que está no final da cauda, que há essa interação. Posteriormente, eu tenho aqui uma ativação, ou seja, uma saída de GDP para a entrada de GTP, que são moléculas que são cofatores de energia, que fazem com que haja ativação de um segundo mensageiro. E uma vez ativado esse segundo mensageiro, pessoal, o que acontece? Eu consigo ver que haja uma resposta, uma amplificação da minha resposta biológica, ou seja, a minha resposta biológica ela vai chegar para outras proteínas que estão presentes, fazendo com que essas outras proteínas se ativem e ajam sobre o nosso organismo. Só que vocês viram que durante o mecanismo de ativação da proteína G, nós temos o que nós chamamos de segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro ele pode ser classificado em 2 tipos.
na adenilciclase. Eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser feitos através da adenilciclase ou da fosfolipase C. O primeiro deles, que é a adenilciclase, ele é o meu efetor biológico, ou seja, é ele que vai realizar o efeito biológico. E esse efetor biológico é via adenilciclase, aonde o AMP cíclico aqui, tá, ele vai atuar como meu segundo mensageiro. Então, olhando para o desenho aqui, o que nós observamos? Nós observamos que a ligação do agonista com o meu receptor ocorre a troca, ou seja, a ativação de GDP para GTP como cofatores de energia. Posteriormente, ocorre a ativação do AMPC cíclico, que ativa, tá, a proteína quinase A, tá, ok? Que há uma fosforilação, tá bom? Ocorre uma fosforilação, tá bom? E com isso, ela fosforilando aqui, olha o que acontece, ela consegue ativar outras proteínas aqui presentes. Não esqueçam, tá, que no momento em que há a troca de GDP para GTP, ou seja, ativação, olha o que acontece. Essa GTP é ela que vai ativar meu efetor biológico, que faz com que haja ativação da adenilciclase AMP cíclico. Ou seja, antes de haver o pKa, ou seja, antes que haja a fosforilação para as demais proteínas, tem que haver a ativação do meu segundo mensageiro, que é esse meu MPC cíclico aqui. O outro tipo é através da fosfolipase C, que é o meu efetor biológico, onde ele utiliza o cálcio como segundo mensageiro. Então, olhando para a figura aqui, pessoal, o que nós observamos? Nós observamos que o agonista se liga ao meu receptor, ocorre aqui a troca da GDP para GTP, ou seja, a ativação, onde essa GTP minha ela vai se encontrar com o meu efetor biológico, que esse meu efetor biológico nada mais é do que a fosfolipase C, que faz com que haja uma catálise, ou seja, faz com que haja uma reação de catálise aqui, tá? E haja transformação de intermediários, como no caso do PIP2, em DAG, em diacilglicerol. E essa fosfolipase C, ela também consegue ativar, capaz de formar também o IP3, que é um outro intermediário. E esse IP3 que está no retículo endoplasmático faz com que haja o quê? Faz com que haja um aumento no meu cálcio intracelular, tá, no citosol da célula, e faz com que o diacilglicerol catalise o quê? A ativação de PKC. Uma vez ativando a proteína quinase C, olha o que acontece. Eu consigo com que haja um aumento de cálcio intracelular no interior da célula, fazendo com que haja a fosforilação de outras proteínas, tá? Fazendo com que esse sinal aumente, se transduza e seja amplificado para outras proteínas. É o exemplo que ocorre principalmente no mecanismo de ação do glucagon e da epinefrina, que eles atuam através desse segundo mensageiro, que é através do canal, do aumento da concentração de cálcio aqui. O outro tipo é através de receptores enzimáticos, que é o terceiro tipo. Esse tipo de ligação, esse tipo de interação, ela ocorre através do que? Da ligação de receptores que estão ligados à proteína quinase. E essa proteína quinase, ela atua como mediadores proteicos, tá? De vários tipos de moléculas presentes no nosso organismo, como, por exemplo, citocinas, hormônios e fatores de crescimento. E essas moléculas, elas são lipofílicas e estão presentes no interior da nossa membrana. É o que ocorre nesse esquema que eu estou mostrando para vocês, aonde ela pode ocorrer de três maneiras, de três vias. Uma, ela pode ocorrer através da ligação do agonista com o meu receptor, mas só que essa ligação ela ocorre na parte exterior da célula, tá? Aonde a ligação faz com que haja ativação da tirosina, e essa tirosina que está no interior, ela consiga se ligar a agrupamentos fosfatos e ative e se desgrude desse receptor. Esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo enzimático que pode também ocorrer é quando esse agonista se liga ao receptor também do lado de fora e a que provoca uma atividade da tirosina fosfatase, tá? Fazendo com que haja uma remoção de fosfato
da minha tirosina, e com isso a remoção desse grupamento fosfato aqui da tirosina faz com que as ações faz com que haja uma ativação da ação interna da célula, ou seja, a célula atua internamente através dessa remoção de grupamentos fosfatos. E por terceiro, nós temos o quê? Que a ligação do agonista promove uma junção, ou seja, uma união entre os dois receptores, que, uma vez unidos, eles ativam a proteína quinase, tá? Que ela consegue fazer com que haja uma fosfatação dos resíduos de tirosina, fazendo com que a célula comece a agir no interior dela, no interior do nosso organismo. Esse é o exemplo com que funciona o mecanismo da insulina e de alguns medicamentos que são a base dela para tratamento da diabetes. O quarto exemplo é o que ocorre nos receptores nucleares. Tá? Que esses receptores nucleares, essa interação que ocorre pelos receptores nucleares, que eles se encontram principalmente no citoplasma ou no núcleo da célula, eles conseguem atuar principalmente na regulação da transcrição de genes, tá? Que estão presentes no núcleo da célula, aonde nós observamos que servem e atuam para diversos tipos de alvos terapêuticos, para vários tipos de doenças humanas, como, por exemplo, doenças cardiopatas, disfunções hepáticas, o próprio câncer. Tá? E o exemplo aqui a ser seguido é o que ocorre no mecanismo de ação dos hormônios esteroides, aonde esses hormônios esteroides, uma vez ligados aos receptores que se encontram no interior do citoplasma, olha o que acontece aqui, eles conseguem fazer com que haja uma sensibilização a nível nuclear, ou seja, sobre o núcleo, tá? Fazendo com que haja uma ativação dos fatores de transcrição, promovendo uma melhor atividade dos genes, e também uma melhor produção, ou seja, um aumento na produção das proteínas, que fazem com que esse mecanismo seja sucedido e consiga exercer um efeito farmacológico no nosso organismo. Bem, pessoal, do que eu tinha que conversar com vocês a respeito dessa parte da interação dos fármacos com os receptores aqui, tá? É isso, tá bom? Qualquer dúvida, tá? Vocês me procuram aqui no grupo, tá bom? No WhatsApp, tá bom? E essa aula de revisão, nós iremos falar novamente dela na próxima sexta-feira, tá? Bem, bom dia, boa tarde para vocês e boa noite.